poderão então ser concretizada, embora em partes, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra santa para eles trabalhar. Novamente, bom dia a todas e a todos aqui presentes. Bom dia, ouvintes da Rádio Rala Coco. Bom dia, tuiteiros. Sim, nós também estamos transmitindo nossa atividade através do Twitter, através do site twitter.com/bras_e_des. O nosso amigo e militante do BID, João Telésforo, vai apresentar, vai twittar e falar quais são as manifestações dos nossos companheiros do Twitter. Meu nome é Gabriel Santos Elias, sou estudante de Ciência Política dessa universidade e terei o prazer de apresentar hoje, pelo Grupo Brasil e Desenvolvimento, a atividade Projetos de Desenvolvimento para o Brasil, com a presença do pré-candidato pelo PSOL à presidência da República, Plínio de Arruda Sampaio. O Grupo Brasil e Desenvolvimento surgiu por iniciativa de estudantes da UNB e trabalha por um projeto de transformação profunda do país. Para nós, essa transformação que deve ser planejada não tem outro nome senão revolução. Crer nessa revolução é lutar por uma nova política, mais inclusiva e participativa, mais justa e mais humana. Para nós, debater o desenvolvimento do país é muito mais do que falar de crescimento. É falar de empoderamento social, é falar de inclusão. Queremos apresentar uma nova visão de mundo, uma nova alternativa de esquerda para o Brasil. Construir essa hegemonia é romper com a ideologia dominante, é inundar o espaço público com novas ideias. Este ano queremos inundar esse espaço com diferentes ideias sobre o desenvolvimento do país. Com esse objetivo, convidamos os candidatos à presidência da República para debater os projetos que cada um representa nessa disputa. Queremos aproveitar o período eleitoral para aprofundar o debate ideológico e comprovar as diferentes soluções e confrontar as diferentes soluções para os principais problemas brasileiros. Nosso debate é um debate de ideias. Nós, do BID, entendemos que a construção de um novo Brasil pressupõe, sobretudo, o fim das desigualdades estruturais, que, em termos econômicos e políticos, fazem desse um país de poucos. Para dar início a essa proposta, ninguém melhor do que Plínio de Arruda Sampaio, formado em Direito pela USP e mestre em Desenvolvimento Econômico Internacional pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, foi presidente da Juventude Universitária Católica e da lendária Ação Popular. Eleito deputado federal em 1962, foi relator do importante projeto de reforma agrária que integrava as reformas de base do governo João Goulart. Com o golpe militar, foi um dos primeiros 100 brasileiros caçados pela ditadura. No exílio, foi diretor de programas de desenvolvimento da FAO, órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, trabalhando em todos os países da América Latina e Caribe. De volta ao Brasil, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, contribuindo inclusive para redigir seu estatuto. Em 1988, foi um dos líderes do PT na Assembleia Constituinte, e em 89 coordenou a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência. Se candidatou ao governo de São Paulo em 2 ocasiões, em 1990 pelo PT e em 2006 já pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Hoje preside a Associação Brasileira de Reforma Agrária. Com 79 anos de idade e 60 anos de vida pública, Plínio explica de onde tira forças para mais esse desafio. Dos netos, das memórias e das flores, vou cuidar quando ficar velho, diz ele. Por ora, vou cuidar do Brasil, que sempre foi o que deu sentido à minha vida. Com vocês, Plínio de Arruda Sampaio.
15 minutos. Tá bom, companheiros e companheiras? 15 minutos. Uma eleição morta. Tem um script nessa eleição. A eleição está decidida entre a Dilma e o Serra. Os dois dizem a mesma coisa. Os dois defendem a mesma política. Eles não dizem a mesma coisa só por causa da eleição, mas que eles pensam a mesma coisa e fazem a mesma coisa. Então, qual é a eleição? A eleição comportada. Por quê? Por que comportada? Porque agora as coisas estão muito bem. O capital estrangeiro está entrando aqui, a economia está estável e o Lulinha fica aí fazendo coisa no Irã, etc., se divertindo. O povo está achando que as coisas estão indo bem e que vão melhorar. Então, neste caso, não convém fazer uma eleição com debate de soluções reais para o país, porque pode ser que amanhã a crise econômica internacional, mundial, afete o Brasil, o saco de bondades tenha que ser substituído pelo saco de maldades, e aí não convém que o povo tenha soluções apresentadas. É preciso que ele não saiba o que fazer para que se diga a única solução é essa. Então, uma eleição casada, quer dizer, nessa eleição casada, o que tem é o seguinte: as coisas vão bem, vão melhorar e mais. Dentro do capitalismo, fora do capitalismo, não há solução. A única alternativa é o capitalismo. Esse é o ponto. Qual é a nossa candidatura? A candidatura do PSOL. É o contraponto. Nós vamos denunciar essa campanha, vamos denunciar esse tipo de campanha. Nós não vamos negar que para uma parte da população as coisas melhoraram, mas nós vamos explicar por que melhoraram e vamos explicar a precariedade desta melhora, porque você veja a contradição dessa melhoria. O cidadão que nunca comprou geladeira, agora ele vai na Casa Bahia e compra geladeira. Pagar em 180 meses, 200, não sei quanto de período disso, sem pagar, e facilidades. Só que o filho dele está estudando numa escola indescritível. E ele, se ficar doente, vai num sistema médico que não tem o menor atendimento. Uma consulta demora 6 meses, 1 ano, e a pessoa já chega com a doença avançada. Então, nós vamos mostrar isso, vamos mostrar o lado que está acontecendo, não vamos negar porque é real, mas vamos mostrar o outro lado, isso é fundamental. E vamos dizer o seguinte: vamos mostrar que esse país tem 2 problemas básicos, a segregação social e a dependência. Tem 3 horas de discussão para o pessoal explicar o marxismo todo. Eu disse: mas já está aprovado, meu filho, isso já passou, eu quero saber aqui, no concreto, entendeu? Você sabe marxismo na prática. Então eu quero ver se a gente faz uma campanha com essa participação aumentada pelo Twitter, porque o Twitter dá outro sabor, porque é na hora e tem que resolver. Então eu queria dizer para vocês, é isso. É uma campanha difícil, entendeu? Não estamos dispostos a fazer concessões de princípios. Nós vamos fazer essa disputa, entendeu? Fortemente. Eu, nesse momento, sofro a cortina do silêncio. Não me informam sobre minha candidatura de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou lutando para conseguir. Você imagina a OAB aqui. A OAB vai fazer um debate entre os candidatos. Os 3 candidatos não são advogados, eu sou. Mas tenho o maior prêmio que a OAB que dá um advogado, ela tem um prêmio. O que é isso? Não é meu. Olha, boicote total, vocês estão percebendo? É isso aí. Isso é coisa da Dilma e do Serra. Então eu quero dizer para vocês, eu que tenho esse prêmio, eu sou advogado, não fui convidado. É uma tremenda dificuldade. Como é que eu vou vencer isso? No Twitter. No Twitter nós vamos vencer isso. Então eu quero saber o seguinte:
Quem tem Twitter aqui precisa twittar e me botar na lista de vocês aí, para isso é incontrolável. Gente, isso é uma transformação fantástica, viu? A eleição, eu sou do tempo da eleição, do ato eleitoral mais importante era o banquete. Eu tenho uma fotografia do Rui Barbosa, quando ele fez campanha na minha cidade. Tá? Ele na frente do clube e os fazendeiros, caras importantes, a atividade política do Dr. Rui Barbosa na nossa cidade. Era um banquete, só os grandes iam, e o povo podia assistir, permitia para ver os ricos comerem, era muito democrático. E quando eu fiquei moço era o comício. Eu pegava e dizia assim, olha aqui, o Cavalo Pinto está mal em Sapopemba. Eu disse, marca um comício depois da manhã lá, a gente vai lá. Botava um carro de som, dizia, amanhã é comício, Jânio Quadros aqui, Cavalo Pinto aqui. No dia seguinte, 10 mil. Por quê? Não tinha novela. Agora tem novela, não vai ninguém. O último comício importante que houve no Brasil foi o comício do Lula em 89. No segundo mandato ele nem fez comício. Terceiro, a terceira foi a televisão. Todos vocês são da geração da televisão e ela ainda é a comandante, mas já terminou o seu reinado, já está aí a internet, e é essa que nós vamos usar, porque por mais velho que eu seja, a verdade é que a modernidade nessa eleição está comigo. Um abraço para vocês todos. Pedir para o nosso convidado sentar a cadeira ao centro da nossa roda viva e eu vou chamar os outros integrantes desse nosso debate. Ana Carolina Rodrigues, militante do Grupo Brasil e Desenvolvimento e estudante de Agronomia da Universidade de Brasília. Fábio Félix, assistente social formado pela UNB e secretário de Juventude do PSOL no DF. Professora Bistra Stefanova Apostolova, doutoranda em História Social pela Universidade de Brasília, professora assistente da UNB e coordenadora do projeto de extensão Promotoras Legais Populares. Pablo Valente, estudante de Medicina da UNB, representante do Diretório Central dos Estudantes dessa universidade. Gostaria de lembrar que o BID também usa Twitter e o nosso amigo João Telésforo está tweetando a atividade para a internet e logo mais sortearemos uma pergunta a ser feita para o nosso convidado Plínio de Arruda Sampaio, através do Twitter. Vou explicar agora a dinâmica do debate. Ela vai ser dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, os 2 primeiros integrantes da Roda Viva terão cada um direito a 3 minutos de pergunta ao convidado, sendo que o convidado também terá 3 minutos para responder a cada uma das perguntas. Logo depois passaremos para o segundo bloco, que será de perguntas da plateia e do Twitter. Sortearemos 2 pessoas da plateia para fazer uma pergunta ao convidado. A Laila e a Sayô recolherão os nomes das pessoas e nós sortearemos para cada pessoa fazer a pergunta ao convidado. Depois, o nosso amigo e militante do BID, João Telésforo, selecionará uma pergunta pelo Twitter a ser feita ao nosso convidado. No terceiro bloco, voltaremos às perguntas dos integrantes da Roda Viva e depois passaremos às considerações finais. Eu passo a palavra agora a Ana Carolina Rodrigues, que vai fazer a primeira pergunta ao Plínio de Arruda Sampaio. Primeiramente, bom dia a todos. Queria saudar os convidados, cumprimentar o nosso bem-humorado convidado, Plínio de Arruda. E vamos à pergunta, né?
As instituições, em tese, representam anseios e desejos sociais. Deveriam ser os verdadeiros termômetros do que se exige, do que se quer construir dentro de um dado contexto. Em verdade, as instituições acabam por construir o contexto ao mesmo tempo que são frutos dele. Assim, as instituições que existem hoje no país nos contam uma história escrita por poucos, que exclui muitos outros, mas que remete à realidade do Brasil. Nesses sentidos, poderíamos auferir que a sociedade brasileira, em toda a sua complexidade, é bastante conservadora. Como diria Paul Krugman, nos momentos de crise é que sentimos, vivemos o senso comum na política. No retrospecto histórico brasileiro, poderíamos entender que os momentos mais propícios para uma ruptura sempre inclinaram o povo para a direita. República Velha, governo Vargas, ditadura militar, entre outros. Considerando que, como nós, o senhor acredita na necessidade de reformas institucionais de base, que reestruturem a sociedade, redistribuam bens coletivos, aumentem direitos sociais e diminuam a exploração, a disputa por uma hegemonia do imaginário coletivo, da ideologia dominante, faz-se necessária. Nesse contexto, o senhor considera o atual quadro institucional brasileiro capaz de produzir reformas estruturais e estruturantes na sociedade? Se não, o que poderia ser feito para transformar esse cenário? Como disputar essa hegemonia? E se sim, em qual sentido? Agora, Plínio de Arruda Sampaio terá 3 minutos para responder. Olha, uma coisa é certa. Não vai ser através de uma eleição, 2 eleições, 3 eleições, 4 eleições, 5ª eleição, agora nós ganhamos, porque isso não vai acontecer. Quer dizer, o que nós vamos fazer agora? Eu não tenho condição de propor direto, olha aqui, turma, vamos direto para o socialismo, amanhã é tudo aqui coletivo. Não tem condição. Então, o que nós vamos fazer? Nós ainda vamos ter que fazer um programa de reformas no capitalismo. Agora, as reformas que nós vamos propor, porque esse não é um programa de governo, gente, vamos ser realistas. Eu não vou fingir aqui que eu vou ganhar a eleição, é dificílimo ganhar essa eleição, né? Eu vou fazer um programa de luta, um programa que seja uma espécie de norte para a nossa luta, para 10 anos de luta, 20 anos de luta, entendeu? Eu acho que eu estarei firme lá, mas em todo caso, se eu não tiver, vocês tocam o pau. Então, o problema fundamental é o seguinte, nós vamos fazer as soluções reais. Qual é a solução real para a educação? É escola pública. Tem força para fazer isso agora? Faz isso no capitalismo? Não faz. Não faz. A hora que a gente for fazer isso, já é outra demanda, mas esta é que cria a dinâmica do câmbio. Não é uma mera provocação, porque se você perguntar para um homem do povo, é o que ele entende. É o que ele entende. Da classe média para cima é que surgem os poréns, mas lá embaixo ninguém discute o que é isso, entendeu? E é isso que vai botar na cabeça dele o conflito, e no trabalho desse conflito nós vamos minar no sentido clássico a ordem capitalista. Nós vamos miná-la. Essa é a nossa tarefa, essa é a tarefa revolucionária, essa é a tarefa que justifica a minha candidatura. Agora vamos passar à pergunta do Fábio Félix. Ele tem 3 minutos para fazer a pergunta. Olá a todos, bom dia a todos. Como eu sou representante do pessoal, me falaram que tem que fazer a pergunta mais fácil, né? Para o Plínio conseguir responder numa boa. Mas eu vou fazer algumas perguntas, assim, né? Primeiro, me apresentar, eu sou Fábio, já me apresentaram, eu sou assistente social, formei aqui na UNB em julho do ano passado e trabalho num grupo de pesquisa da universidade hoje. E sou militante do PSOL há alguns anos e secretário de Juventude atualmente do PSOL, da executiva do partido. E a gente está construindo aqui no Distrito Federal, com certeza, a campanha do Plínio Presidente, que é uma campanha decisiva, importante e fundamental para o PSOL. Além de outras campanhas importantes, como a do companheiro do Toninho, que é presidente do PSOL no Distrito Federal e vai ser o nosso pré-candidato, se tiver algum representante do TRE aqui, né? Pré-candidato do PSOL ao governo do Distrito Federal, também para apresentar uma alternativa do nosso partido no DF. Então, só para registrar
que isso é fundamental. Outras tantas candidaturas, pré-candidaturas que nós temos no partido que são fundamentais, porque, como o Plínio já adiantou, são candidaturas que vão trazer o perfil da luta nos próximos anos. Candidaturas que querem trazer uma pauta de luta para o Distrito Federal e para o Brasil em defesa de uma nova ordem societária mais justa, igualitária e diferente dessa. Então, acho que é essa a perspectiva. Temos a companheira Maninha, também, que é pré-candidata a deputada distrital, e temos aqui também o companheiro, que é o meu candidato, Rafa Madeira, que é pré-candidato a deputado distrital pelo PSOL também. Então, assim, eu queria fazer... Primeiro que a pergunta não vai ser tão fácil. Eu acho que é importante que o companheiro Plínio possa descrever um pouco melhor algumas questões que eu vou pontuar, que eu acho fundamentais. Assim. Primeira, a questão da dívida pública, que eu acho que é fundamental porque a gente teve recentemente uma CPI da dívida pública muito pouco noticiada pela mídia, então a gente tinha dificuldade de ter informações sobre qual era o real debate da dívida pública. A Constituição prevê a auditoria da dívida pública, e isso não acontece de fato. A população não tem informação sobre a dívida. A gente passou uma crise institucional no DF, onde a gente tinha acesso a uma informação pela mídia sobre tudo que acontecia teoricamente na crise institucional do DF, e sobre outros tantos temas, a gente tem várias informações noticiadas pela mídia. A gente não sabe como paga a dívida pública, a gente não sabe, mas a gente sabe, por exemplo, que só o mês de janeiro, a gente paga, por exemplo, um valor de dívida pública que representa o valor do Bolsa Família do ano inteiro. Agora, a gente não sabe como é calculada a dívida, como é calculado os juros da dívida, e como o Brasil paga a dívida sem fazer nenhum questionamento, e se tem auditoria de fato. E a CPI mostrou um pouco esse processo, apesar do relatório laranja que foi aprovado na CPI. Teve também o companheiro Ivan Valente, junto com outros parlamentares, também a Maria Lúcia Fatorelli, que está presente aqui hoje, prestigiando o debate do Plínio, apresentaram, junto com várias organizações, um relatório alternativo a esse processo. Então, eu queria saber do Plínio qual é a solução da dívida pública. Essa é uma primeira pergunta que eu queria colocar. E hoje, a gente está em Brasília, está acontecendo um processo também decisivo, que é a Marcha Nacional contra a Homofobia. É uma marcha decisiva porque os movimentos sociais na área do movimento LGBT têm se mobilizado há muitos anos para discutir a criminalização da homofobia. Porque hoje, no Brasil, morrem diversos homossexuais todos os dias e nada é feito. E está acontecendo essa marcha agora lá na Catedral, é simbólica que aconteça na Catedral. E qual é a posição do Plínio sobre a criminalização da homofobia e sobre a união civil? Tão importante debate e luta que tem acontecido no último período. Pela oportunidade, acho que eu queria agradecer. O Grupo Brasil em Desenvolvimento tem feito um excelente trabalho, acho que na produção de textos, na discussão na universidade, no fomento da discussão, e com certeza, sem dúvida, a iniciativa de trazer os presidenciáveis aqui, de trazer pessoas que possam ter essa interlocução com a universidade, esse debate é fundamental. Então, sem dúvida, o Grupo Brasil em Desenvolvimento está de parabéns pelas iniciativas que tem tido na universidade no último período. Valeu, galera. Obrigado, Fábio. Antes da resposta do nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos recebendo as perguntas a serem sorteadas pela plateia com a Laila. É só levantar a mão, a Laila ou a Sayonara vão até vocês para falar como será o procedimento. Plínio de Arruda Sampaio. A melhor pessoa para responder essa pergunta está sentada ali, a Maria Lúcia Fatorelli. Ela que levantou esse problema, que fez esse estudo formidável que está aqui, né, e que permitiu ao deputado Ivan Valente, do nosso partido, a colocar a questão na CPI da dívida. A verdade é a seguinte: essa dívida é extremamente enganosa e nós lidamos com ela há um tempão. Quando eu fui constituinte aqui, o senador Severo Gomes fez uma auditoria e ficou provado que a maior parte dessa dívida é pura manipulação. A dívida mesmo é muito menor, não tem esse tamanho, essa dimensão que se dá aí. E aqui no caso nosso, mesmo que ela fosse absolutamente legítima em todos os seus pontos, tem um problema objetivo. Não há recurso para fazer a reforma agrária, para fazer uma boa educação, para fazer a reforma urbana, para cuidar da saúde, se você não prolongar a dívida, porque é só comparar os gastos do pagamento da dívida com qualquer outro programa, mas é uma desproporção assim de 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 20 vezes, assim não é possível. Então, é a camada mais rica da população. Ela tem que aceitar receber esse dinheiro com mais tempo, o que for realmente devido. Então, essa é a minha posição, isso é que nós vamos defender lá, e temos na nossa legenda a Maria Lúcia, que é a campeã desse troço aí. Segundo ponto,
Acho preconceito uma babaquice. Preconceito é uma babaquice. Esta repressão sexual é uma repressão de dominação, é um controle sobre as pessoas, é um controle dos homens sobre a mulher. Eu tinha um tio que dizia assim: oh, eu acho muito bom religião. Mulher precisa ir na religião porque ela se segura. O que prova que ele era seguríssimo, né? Então, eu acho isso muito equivocado. Vou estar na passeata, vou assinar o manifesto, estou de acordo com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isto é nada impede, é um absurdo impedir isso, entendeu? Acho que tem perfeita liberdade de fazer isso. E o que nós precisamos acabar no país é com o preconceito. Preconceito contra negro, preconceito contra homossexual, preconceito contra judeu, preconceito. Isso é que é o fim do mundo, isso envenena as relações, não tem o menor sentido. De modo que estou favorável, e mais, sou favorável à adoção de criança por casal homossexual. Porque os psicólogos dizem que o que é importante para a criança é o afeto. O que é importante para a criança é a segurança que ela tem junto. Se aquele casal dá a ela aquela segurança, não tem problema nenhum. E os estudos também demonstram que não necessariamente a criança criada numa casa homossexual tem tendência homossexual. Porque isso é uma configuração psicológica própria. Outro dia eu estava com uma pessoa preocupadíssima, que o filho dele, com 6, 7 anos, apresentava traços homossexuais. E ele, um machão daqueles, estava apavorado. Então foi falar com ele, eu falei, olha, os psicólogos dizem o seguinte, que esse é um traço psicológico que os 5 anos, 6 anos, 7 anos já se manifesta. E quanto mais o cara reprime aquilo, pior. Aí dá brotueja. Toda vez que você reprime alguma coisa, dá brotueja. Não pode. Então eu quero dizer para você, tenho uma maior tranquilidade nesse ponto de vista. Todo mundo sabe que eu sou um homem religioso. Todo mundo sabe que eu sou um homem católico. Todo mundo sabe que eu sou católico para valer, não estou para conseguir voto na igreja no domingo. Entendeu? Mas todo mundo sabe que o meu catolicismo é o do Cristo. E o do Cristo é o do amor, do respeito às pessoas, da dignidade. O do Cristo não discrimina ninguém. Nosso Senhor, quando veio, não foi procurar nenhum rico e nem foi fazer anátema com ninguém. O que ele fez com a mulher adúltera? Ele escreveu no chão, atire a primeira pedra. De modo que quero dizer a vocês, isso é uma posição política, mas antes disso, era uma posição ideológica e religiosa. Essa é a minha... Vamos passar agora ao segundo bloco do nosso debate. Eu gostaria de chamar a Laila e a Sayô. Vamos agora sortear as 2 perguntas da plateia. Vai ser o terceiro bloco, logo depois. Sabia. É um debate dinâmico. Vou pegar agora aqui a primeira pergunta da cestinha da Laila. E aqui da Sayô. Leandro Volpati. Ele terá 3 minutos para fazer uma pergunta. E logo depois passaremos a resposta do Plínio de Arruda Sampaio. Oi, Plínio. Eu queria saber o que você acha em relação à questão do socialismo em nível internacional, como é que você vê o papel do Brasil nesse socialista atuando nas relações internacionais? Eu não entendi bem a sua pergunta. Você quer saber? Qual que é o papel e qual é a posição do Brasil socialista, no seu ideal pessoal, em nível internacional, nas relações internacionais? Olha, companheiro, o socialismo, nós estamos disputando essa eleição
em condições incríveis de adversidade, não é verdade? Você tem um quadro internacional em que há uma hegemonia brutal do neoliberalismo, você tem uma experiência da União Soviética que foi, de certo ponto de vista, muito negativa, criou uma reserva diante da população, que foi o problema de um socialismo que não conseguiu conciliar socialismo e liberdade, que são duas coisas inseparáveis. Então, inclusive, os aspectos muito positivos daquela revolução e daquele regime, muito positivos. Hoje a gente não tem nem condição de discutir por causa da barbaridade que fica aparecendo aí, das perseguições, etc. Então, é um segundo ponto difícil. Terceiro, esse socialismo internacional está perdidinho, perdido. Entendeu? Não sabe se é marxista, não sabe mais qual é o sujeito da revolução, tem uma dificuldade enorme, é tremendo. Aqui no Brasil, nós estamos divididos. O PSTU tem um candidato, o PCB tem outro candidato, o PSOL tem outro candidato. Eu ainda não perdi a esperança, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. Né? E para mal dos pecados, o candidato da esquerda se chama Arruda. Aqui em Brasília, vocês imaginam o que isso quer dizer, não é verdade? Então, nós estamos com muita dificuldade, mas nós vamos enfrentar, porque eu acho que nós podemos dar uma contribuição. Quero dizer a vocês o seguinte, em agosto, eu estou organizando, quero ver se faço, um seminário internacional para discutir 4 coisas. Por exemplo, trazer aqui o Mesaros, trazer aqui o Slavoj Zizek, trazer aqui o Chomsky, trazer aqui o Lovi, trazer aqui essas grandes figuras aí, o Terry Eagleton, as grandes figuras do socialismo no mundo, e fazer uma discussão sobre 4 pontos fundamentais, a meu ver, para o socialismo no início do século XXI, que é, primeiro, como conciliar socialismo e liberdade. Segundo, qual é o sujeito coletivo da Revolução Socialista hoje? Terceiro, como conciliar imanência com transcendência? O marxismo é imanente, ele explica as coisas aqui. O transcendente explica a coisa com uma variável que vem de fora. Eu sou um transcendentalista, porque as coisas no final se explicam para mim por uma variável que vem de fora. Em princípio eu não posso ser marxista, mas sou, entendeu? E quero discutir isso. E hoje isso está na pauta. O Zizek discute isso, o Eagleton discute isso, na linha do Ernst Bloch, que é uma linha riquíssima. Então nós vamos fazer essa discussão. E a outra é a seguinte, como é que nós fazemos um internacional socialista? Porque o socialismo é internacional. Não dá para fazer socialismo num país só. Você pode antecipar a revolução, você terá uma transição mais complicada e muito difícil. De modo que nós vamos fazer uma força enorme, entendeu? Para que o Brasil possa ser um ponto, uma ajuda, uma sessão no Rio de Janeiro, uma sessão em São Paulo, e não sei, se vocês tiverem força, uma sessão aqui. A gente faz uma sessão de cada um, com esses cidadãos depois sendo convidados por todas as universidades aí para fazer as suas explicações. Eu estou muito animado com isso. Viu? Muito agradecido pela sua pergunta. Antes de passarmos para a próxima pergunta da plateia, eu gostaria de abrir também para uma pergunta sorteada da imprensa, para aproveitar aqui e abrir um espaço também para uma pergunta dos colegas da imprensa. Será também sorteada. Infelizmente, nós queríamos abrir espaço para todos, mas pela falta de tempo, vamos sortear e depois o Plínio de Arruda Sampaio responderá às outras perguntas da imprensa. O Paraná está com cestinho, cada jornalista fala o nome e o órgão para o qual trabalha. Agora eu vou passar para a segunda pergunta sorteada da plateia. A pessoa escreveu a pergunta, eu vou ler, infelizmente ela não colocou o nome, mas a pergunta é: qual é a sua posição sobre a descriminalização do aborto? Essa é a pergunta, 3 minutos para a resposta do Plínio de Arruda Sampaio. Tive um drama forte por isso, porque na religião católica o aborto não é possível porque há uma concepção
da nossa igreja de que o feto já é uma vida e já no momento da concepção, e portanto aquilo é uma coisa. Como cristão, eu não aceito o aborto. Eu tive uma sorte enorme na vida, porque eu tive 6 filhos e a minha mulher nunca teve problema nem em aborto natural, nem em aborto, nada. Então também tenho muito cuidado para falar nisso, porque o grande problema é a gente se intrometer na vida do outro. Entendeu? Essas são questões de consciência muito profundas, muito difíceis. Eu não me atreveria a dar conselho para ninguém sobre isso sem estar muito engajado na vida daquela pessoa. Então, eu com esse cuidado, mas eu digo, como cristão, não posso aceitar. Mas eu não vou ser, como homem público, eu não posso impor a quem não tem a fé cristã uma conduta que decorre da fé cristã. Isso é uma imposição, isso não é democrático. Então eu escrevi um texto sobre isso, para não ter menor dúvida. Esse texto está, quem quiser obter esse texto, só tuitar. Tuitou, recebe. Não tuitou, não recebe. Então, o texto eu digo exatamente isso, compreende? Que não, eu não sugiro a descriminalização, eu sugiro a legalização. O aborto tem que ser legalizado. Não é que não é crime você fazer o aborto. É que é uma atitude legal. Agora, a mulher quer abortar. Entendeu? Ela vai eu quero abortar. O juiz ouve a razão dela, a gente faz uma correta instrução para saber se ela sabe o que está fazendo, se não tem ninguém pressionando, se não tem ninguém forçando. Verificou que não existe isso, não é juiz que decide, não é psicólogo que decide, não é conselheiro social que decide, quem decide é a mulher, porque ninguém defende o filho melhor do que a mãe. Se ela acha que não pode tê-lo, é porque não pode tê-lo. Está claro isso? Essa é a minha posição. Eu sei que vai ter um probleminha aí com aqueles companheiros da CNBB, mas paciência. Não se faz omelete sem quebrar ovo. Lembrando que estamos transmitindo a atividade além do Twitter, além da Rala Coco. Estamos transmitindo também através da UNB TV. O endereço para acessar e assistir a UNB TV é www.cpce.unb.br/UNBTV. Vamos passar agora para a pergunta dos jornalistas. Eu vou pegar uma das perguntas aqui do cestinho. Felipe Tadeu, Folha de São Paulo. Por favor. Eu só queria saber se o senhor tem eleição casada com o se na avaliação do senhor, algum dos dois é menos pior. 3 minutos para responder. Olha, primeiro, você me promete que o meu nome sai na Folha? Eu já nem quero a fotografia da Marina que sai todo dia. Na primeira e na do meio. E na primeira ela sai mocinha. Eu também vou querer uma mocinho meu aí. Que negócio é esse? Eu vou dizer para você. Do ponto de vista da competência pessoal de um e outro, pode ter diferenças. Mas do ponto de vista da política que ambos defendem, não há diferença substancial. O Serra disse que vai segurar um pouco mais o Banco Central, mas não disse que vai estatizar o Banco Central. Ou seja, ele disse que o controle da moeda, hoje, inteiramente na mão dos banqueiros, ele vai querer uma parceriazinha. E a Dilma não fala no assunto, entendeu? Porque o Lula não mandou ainda, entendeu? Diz que o nome da Dilma agora é Mandela. Diz que, manda ela lá para a Bahia, manda ela vestir, manda ela usar terninho, manda ela, diz que é Mandela. Então, a diferença ali é muito pequena, entendeu? Eu acho que eu posso responder você positivamente. Você põe assim, você podia pôr uma manchete. Plínio Arruda considera Dilma e Serra iguais, e a Marina também.
Para encerrar o terceiro bloco, o segundo bloco, vamos fazer a pergunta do Twitter. O João Telésforo selecionou uma pergunta do Twitter e vem até aqui fazer a pergunta a Plínio de Arruda Sampaio. Vamos passar agora, então, para a pergunta da professora Bistra. Ela tem 3 minutos para fazer a pergunta. Logo depois o Plínio de Arruda Sampaio vai responder. E a gente passa para a pergunta do Twitter que o João Telésforo está selecionando. Professora Bistra. Bom dia. Eu quero primeiro cumprimentar o senhor Plínio e expressar toda a minha admiração pela trajetória pública da vida dele, pela biografia dele. Quero cumprimentar a todos, agradecer o convite do Brasil Desenvolvimento e dizer que eu vou começar me apresentando um pouco, já que, pela minha peculiaridade de vida, eu fui convidada pelo grupo, né? Eu morei 18 anos, meus primeiros 18 anos de vida, exclusivamente nos países socialistas. Eu sou búlgara, mas morei também em Cuba por 3 anos e por 4 anos na Romênia, né? Então, primeiro eu conheci o capitalismo no Brasil, né? Então, quero dizer que assim, eu fui constituída na experiência socialista e sou muito contente por ter vivido essa experiência. Essa experiência acabou me proporcionando um lugar no mundo a partir do qual eu consigo me localizar e enxergar a vida, né? Um lugar que me possibilita, me facilita a crítica. E eu estou contente por possuir esse lugar para onde posso me recolher, né? Que acaba sendo um guia na minha vida, né? O socialismo, de fato, era uma experiência muito diferente do que vocês conhecem, né? O professor Zé Geraldo chegando. O socialismo, de fato, foi uma experiência muito diferente daquilo que vocês conhecem, né? Foi uma vida no qual nós não conhecemos o consumismo. Foi uma vida no qual nós conhecemos profundamente o que é igualdade material. Foi uma vida no qual só existiam escolas públicas, no qual só existia sistema público de saúde, no qual não tinha bancos, se vocês conseguem imaginar o que é isso, no qual havia uma vida cultural muito intensa na vida privada, pelo menos, um espaço para muita criatividade, no qual existia uma ética solidária, né? E claro que eu falo também, não só dessa alegria de ter vivido isso, mas também a tristeza disso, esse mundo ter se encerrado, né, em 89, na Europa Oriental, né, que de alguma maneira todos nós morremos com esse mundo, né? Depois disso tínhamos que nos reconstituir, alguns não conseguiram, né? Outros conseguiram se, né, reinventar, restabelecer na vida, né? Então também tem esse sentimento um pouco de tristeza. Claro que meu olhar é um pouco o olhar de uma criança e de um adolescente que passou esse período da vida nesse sistema. Nesse sentido, né, todos nós que passamos por um mundo mais pacífico temos uma certa saudade, um certo encantamento com a nossa infância e a nossa adolescência. Isso é comum, né? Estou fazendo uma espécie de autocrítica também, né? Mas eu gostaria de colocar a seguinte pergunta, né? Claro que também nós, naquela época, tínhamos já algumas notícias que, por exemplo, no meu país, Bulgária, existiam campos de concentração até os anos 50. Né? Meu próprio avô, parte materna, foi vítima disso, né? Então, existia essa experiência. Claro que eu percebia que não tinha liberdade de expressão, liberdade religiosa, que eram direitos civis que nós tínhamos um apreço, né? Então, a minha pergunta para o senhor Plínio é no seguinte sentido, né? Como o senhor pretende articular liberdade com socialismo, já que nós não conseguimos, né? E eu vejo dois obstáculos, um obstáculo prático e outro um obstáculo teórico e acadêmico, do qual eu queria falar, já que a gente está no mundo acadêmico, né? Por um lado, o seu partido é constituído de pessoas
de um pensamento da esquerda tradicional, né? Temos ex-trotskistas, ex-leninistas, etc., que também não sabiam como articular as duas coisas, assim como nós não sabíamos. E do ponto de vista teórico, eu quero colocar a seguinte dificuldade, né, que nós aqui, com alunos de Direito, Ciência Política e outros cursos, enfrentamos, né? Sabemos que Bobbio colocou o seguinte dilema, sem solução, né, para ele. Até agora na história, nenhuma experiência democrática levou ao socialismo, assim como nenhuma experiência socialista levou à democracia. Ou seja, o senhor tem um grande desafio para frente, já que a experiência histórica até então e a experiência teórica até esse momento não são muito favoráveis a essa junção que o partido propõe entre socialismo e liberdade. Né? O senhor tinha colocado que isso é sim a pauta que o senhor pretende promover com esse grande pensamento de uma verdadeira esquerda, né, composta por Slavoj Žižek, o Early Tireton e os outros, né, tomara que eles venham para o Brasil e tomara que a nossa universidade, né, professor Zé Geraldo, convide eles para esse debate. Né? Mas eu vou já lhe passar a palavra para essa resposta. Olha, professora, primeiro que é uma objeção fantástica, realmente. Realmente é um testemunho formidável. Quando eu falei, eu não sei se você se lembra que eu disse o seguinte, os aspectos positivos dessa experiência que existiram não podem hoje ser trazidos por causa do desvelamento do aspecto da repressão à liberdade, etc. Eu sempre digo capitalismo do Estado, porque ele diz o seguinte, a necessidade da repressão vem da lógica do capital. Não é tanto da classe burguesa, não é nem da classe burguesa. É a lógica do capital, ela é inerente à necessidade de exclusão. Se você exclui, você precisa reprimir. Se você reprime, não tem limite. Acaba no fim. Então, o que eu penso é o seguinte, a grande dificuldade é a transição, é o momento do dado. Ele precisa estar mais maduro, entendeu? Ele precisa estar mais maduro na consciência das pessoas. Então, o primeiro trabalho é um trabalho de conscientização mesmo, que vai demorar, e que é um trabalho de vocês, que é uma tarefa forte, entendeu? Que nós vamos fazer nas lutas de agora. Porque sabe o que mais me impressionou no problema todo? Foi a facilidade com que caiu o regime. Né? O povo não saiu para defender o regime. O regime, isso quer dizer o seguinte, que a vida ali não diferia muito da vida do capitalista norte-americano. É uma vida materialmente boa, mas espiritualmente pobre. É o que eu acho que tinha atrás. Porque só isso pode explicar que ninguém foi para a rua brigar. Ninguém. Eu fico, e da maneira tão rápida com que voltaram todos os cacuetes do passado. Não é verdade? A discriminação social, o luxo, o gasto extensivo dos próprios comunistas. Porque quem se apropriou daquele imenso patrimônio construído pelo povo, basicamente foram a nomenclatura. Então você sente o seguinte, a nomenclatura não tinha compromisso e a massa percebeu isso. Percebeu. Então eu acho o seguinte, a saída tem que ser, primeiro, para um crescimento espiritual. Quando eu digo espiritual, eu quero dizer o seguinte, um ateu pode ter vida do espírito muito forte. Quer dizer, é um crescimento de valores, valor de solidariedade, valor de dignidade, valor de respeito à liberdade. Esses são os valores que nós temos que fazer crescer para ver se a gente consegue solucionar um dilema que a senhora tem razão. Nunca foi solucionado. Nunca foi solucionado. Ok? Quem é agora? Isso. Agora nós vamos passar a pergunta do Twitter, que o João Telésforo selecionou. Mas antes eu queria anunciar a presença do magnífico reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior. Desculpa. Grande amigo meu quando tinha cabelo escuro. João Telésforo, eu queria também dizer relembrar que estamos transmitindo essa atividade, além do Twitter,
Também pela UNB-TV, através do site cpce.unb.br/UNB-TV, e também pela Rádio Laboratório de Comunicação Comunitária da UNB Arrala Coco. João Telésforo. Obrigado, Gabriel. Tem várias perguntas aqui no Twitter sobre política ambiental, sobre política para a internet, o marco civil da internet brasileira, sobre estratégia política, mas eu selecionei uma que foi feita pela organização do Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, que vai acontecer esse ano aqui na UNB, em julho, e a pergunta é: o que o senhor propõe para o nosso sistema penitenciário e para o nosso direito penal meramente punitivo? Bom, você tocou num ponto, o companheiro aí tocou num ponto seríssimo. Um dos traços da barbárie do povo brasileiro é o sistema penitenciário. O sistema penitenciário brasileiro é bárbaro. Outro dia eu fui tirar um sem terra da cadeia e fiquei horrorizado do chamado Cadeião de Pinheiros. Olha, é uma sucursal do inferno, no sentido pleno da palavra. Uma loucura, aqueles homens soltos num pátio, porque não tem lugar dentro. Então não tem lugar, o sujeito não tem onde ficar. Uma coisa assim espantosa. O Estado brasileiro desistiu de reabilitar uma pessoa que comete uma infração social. Ele não ressocializa mais. Ele deposita e espera que alguma gangue o mate lá dentro. Essa que é rigorosamente o pensamento das autoridades sobre isso. Hoje há um grande movimento de desprisionalização, de não fazer a prisão. Quer dizer, você fazer a punição por outras maneiras, ou no trabalho social, ou pela multa pecuniária, ou por outro tipo de tarefas, de imposições que permitam à pessoa refletir sobre o que fez e que, por outro lado, deem uma satisfação à sociedade. Toda vez, na punição tem esses dois aspectos, o aspecto castigo e o aspecto reabilitação. Aqui não tem nenhum nem outro, aqui tem um crime cometido contra o cidadão. Então, esse é um ponto pelo qual eu estou pedindo um apoio muito grande de gente, por exemplo, como o Marcelo Freixo, que é um deputado nosso do Rio de Janeiro, que trabalha muito com o pessoal da criminalização. Eu tenho em São Paulo um grupo também muito chegado, muito amigo, que cuida muito da questão da criminalização, que é a Marisa Pfefferman. Então eu estou montando com ele a parte do meu programa sobre isso, né? E eu tenho alguma experiência nisso, porque eu comecei a minha vida como promotor público, de modo que eu conheço muito bem cadeia, penitenciária e tudo isso. E isso é uma das coisas que é uma nódoa na civilização brasileira. É uma nódoa no nosso país. Isso é um assunto que nós vamos cuidar com muito cuidado e com muita atenção. Agora, para encerrar o terceiro bloco, a pergunta do Pablo Valente. Ele tem 3 minutos para fazer a pergunta e logo depois a resposta do Plínio de Arruda Sampaio. Primeiramente, bom dia a todos. Parabenizar mais uma vez o Grupo Brasil Desenvolvimento pela iniciativa. Acho que na universidade a gente tem que não só discutir os problemas da universidade, para que a gente quer a universidade, como a gente quer ela, como também discutir o Brasil, discutir um panorama maior, porque é indissociável a gente discutir universidade pública, sem discutir educação pública, sem discutir economia, política e todos os outros campos aí. Então, parabenizar mais uma vez, é bom também ver o auditório cheio, no UNB se movimentando. E agora, para contextualizar a pergunta, assim, nos últimos anos, a esquerda no Brasil ela tem se desarticulado. Ela encontra-se hoje num quadro que vários grupos, vários partidos, inclusive, vários nomes, reivindicam um projeto de socialismo, um projeto de esquerda para o Brasil, e não há consenso sobre isso de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, muitas vezes a oposição dentro da esquerda ela é mais clara, mais ferrenha do que entre outros grupos.
Isso reflete também na eleição. O senhor mesmo citou alguns candidatos de outros partidos, PCB, PSTU, PSOL, PT, PV também, que se reivindicam também como de esquerda. E até a forma como o PSOL foi criado foi muito baseado, sim, na crítica ao governo Lula e ao PT, no que eles tinham transformado, etc. E hoje ainda há muita essa crítica ao PT, às coisas como o governo está fazendo hoje. Então, num debate como esse, é importante diferenciar os programas e tentar dar passo à frente. Nesse último governo Lula, o crescimento teve uma importância grande, o crescimento econômico. Foi um dos carros-chefes, o PAC, etc. Isso gerou muitas críticas, tanto setores que questionaram que o Brasil poderia crescer mais do que cresceu, quanto uma crítica também muito importante ao modelo de crescimento como modelo de desenvolvimento para o país. Então, levando em conta que o crescimento também entra na questão energética, a gente está também com o problema de Belo Monte aí, a questão ambiental também, e passa por todos os setores. Então, eu gostaria de saber o programa do candidato aí, em relação ao crescimento econômico, como ele se dá, as custas de que ele se dá, e um projeto diferente, que o senhor possa ter algumas críticas, etc. Obrigado. Na verdade, você fez duas questões, né? Uma sobre a nossa briga. A nossa briga é uma delícia. Eu acabo de sair de uma que saiu lasca, entendeu? Porque nós brigamos mesmo. Agora, por que a esquerda não se une, é difícil de unir, e por que a direita se une facinho? Porque na direita o negócio são vantagens. Os caras, primeiro que os caras brigam muito mais que nós. Vocês viram, por exemplo, o general Cruz dizer que o Maluf sugeriu a ele matar o Tancredo. Vocês não estão lembrando disso? O negócio lá é pesadíssimo, só que é no escurinho. No escurinho ninguém vê. E segundo, quando você negocia vantagens, é fácil chegar a um acordo. Belo Monte. O grupo do fulano leva 30%, se ele ganhar. E o outro leva 20%. Não, vem cá, vamos fazer a coisa por 25%, então acerta. Nós não. Nós brigamos por princípio. Nós brigamos por valores. E isso não é transacionável. Isso tem que dar o pau. E tem que convencer. De modo que eu acho que foi sensacional o nosso debate. Machucou gente, machucou. Tem caboclo que ainda não chegou, ainda não curtiu? Tem. Pior que um filho meu que é santista, que o dia que o Santos perde é melhor não chegar com ele, porque ele não está bem. Entendeu? Então, tem gente aqui que ainda não está bem, mas tem gente que já aceitou, e eu estou fazendo um trabalho, um grande esforço, para dizer, acabou a guerra, vamos juntar todo mundo e vamos fazer a campanha. Então, isso eu queria que a gente, toda vez que discutisse isso, não aceitasse o pejorativo. Não é pejorativo para a esquerda, e a igreja também briga doidado, mas briga tudo quietinho também. De modo que para o PSOL não é um mal a divisão. Entendeu? Isso é um defeito, é uma dificuldade, mas ela é inerente a uma grande qualidade. Que nós discutimos por princípios, por valores. E isso não tem transação possível. Tem convencimento. Bom, quanto ao crescimento, primeiro eu não tenho o mito do crescimento, e que o crescimento tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Este é um mito que levou ao problema do planeta, ao impasse planetário, ao impasse do meio ambiente. Não há necessidade disso. Para atender aos bens materiais de que uma pessoa precisa para ter uma vida digna, não há necessidade desta parafernália de bens que nós temos. Não há. Entendeu? Então, eu penso realmente que nós podemos clarissimamente partir, e essa seria a proposta do socialismo, para uma economia ajustada à natureza, plenamente ajustada à renovação dos recursos naturais, entendeu? E uma economia
que eu não chamaria de austeridade, mas uma economia de bom senso, em que você reserva a parte mais importante da sua vida para as atividades intelectuais, para as atividades afetivas, para as atividades de criação da tua personalidade, e não para ter um montão de coisa. Então eu vou fazer fortemente a crítica do consumismo, fortemente, entendeu? E essa economia nós perfeitamente podemos montar aqui no Brasil. Perfeitamente, nós temos todas as condições. Nós temos todas, eu acho que objetivamente, do ponto de vista objetivo, nós já temos as condições para ser uma sociedade socialista. Eu acho que se a economia for planejada globalmente, eu acho que se nós todos tivermos como prioridade os bens indispensáveis para que todo cidadão igualmente, vocês viram o depoimento da professora, igualmente possam ter acesso a eles, nós não precisamos predar a natureza, de jeito nenhum. E nós não precisamos de tecnologia de ninguém. Nós produzimos essa tecnologia aqui. Nós não precisamos pagar know-how para ninguém. Aliás, a minha posição nessa questão é a seguinte: você sabe que essa é uma das questões insolúveis do capitalismo. É a patente. Como é que você paga a descoberta intelectual? Porque hoje, o motivo, o dinamismo da economia não está na máquina. O dinamismo da economia na era da informação está no conhecimento. Então, quando você produz conhecimento, com o Twitter, com a internet, com o Orkut, com tudo, como é que você segura? Como é que você segura? Então eu sou da teoria do Fidel Castro. Não pago patente para ninguém, também ninguém precisa pagar a patente porque for descoberto aqui no Brasil. Entendeu? Nós vamos fazer um regime realmente solidário com o mundo. E vamos ter realmente muito mais tempo para ser feliz, muito mais tempo para viver do que essa loucura. Por exemplo, eu não acho que a crítica ao trabalho deva ser feita porque é mal remunerado. Não acho. A crítica ao trabalho capitalista é porque ele é chato, é porque ele é terrível, ele é um jugo. A pessoa fica 8 horas da vida dela fazendo uma coisa 99%, uma coisa rotineira, desgastante, sem nenhum estímulo intelectual. São pouquíssimos, é um privilégio você ter um cargo público em que você tem desafios, em que você precisa pensar, porque normalmente você não precisa pensar. Imagine, por exemplo, o escrevente do protocolo. Entrou, né? Isso, 8 horas disso, 8 horas no ascensor, 8 horas. Isso é que é um problema. Então, não sou produtivista, não estou a fim de fazer crescer PIB, entendeu? Isso é coisa de economista, entendeu? Não é coisa para nós que queremos viver. Essa é a minha posição. Agora vamos passar às considerações finais do Plínio de Arruda Sampaio e depois daremos encerramento às nossas atividades. Começo com uma informação. A reunião do comitê pré-candidatura, se não dá bolo, pré-candidatura Plínio UNB, reúne-se terça-feira, 25 de maio, não estou vendo ninguém anotar, hein? 25 de maio, é tudo da Marina aí, ó. 25 de maio, às 12 horas. Mezanino Selbinho, Minhocão. Então tá todo mundo lá. Ok? Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, nas minhas considerações finais, eu queria tratar um assunto que não foi tratado aqui, e que eu pensei que vocês iam tratar, que é o problema da universidade. Vocês estão passando um problema terrível, uma coisa que se chama reforma universitária. Esse é um projeto patrocinado pelo Banco Mundial, que objetiva expandir a alfabetização na informática. Então, amanhã você tem um biólogo que sabe mexer em informática, um economista que sabe mexer em informática. E para quê? Para que você tenha
do mesmo modo que você universalizou o ensino primário, quando o homem do campo veio para a cidade, para a indústria, e precisar pelo menos ler, escrever e fazer as 4 operações, para não botar a mão na máquina e perder o dedo, que foi o que aconteceu com o Lula, você precisa ler, né? Então precisou expandir a educação primária. E ficou uma cruzada, poetas louvaram, foi uma coisa assim fantástica. É considerado do bem você fazer isso. Agora, isso já não precisa mais. Inclusive porque agora a acumulação de capital não se faz mais na indústria, ela se faz na área da inteligência. Então é preciso que todos que têm um exército de reserva, para que aqueles capacitados, entendeu, não cobrem muito caro. Por que universalizou a educação primária? Para você ter um monte de operário que sabia ler e escrever. Então, o que sabia ler e escrever não podia cobrar mais caro. Tinha outro no lugar. Agora vai ser assim. Tem um engenheiro aqui, um biólogo aqui, mas tem outro na Índia, tem outro na Rússia, tem outro na China, tem outro na África do Sul, que são os países do projeto. Plenamente capacitado, como vocês, a fazer as operações até um certo nível de abstração. Não capacitados para fazer a criatividade. Esta vai ser do acadêmico, do universitário, do homem que conhece as coisas pelas causas. E isto está reservado para Harvard, para Cornell, para Sorbonne, para as grandes escolas. Então o cidadão lá organiza um projeto no mundo e recruta no mundo. E aí você vai ter, para fazer greve vai ser fácil para burro, tem que ir para a Índia, para conseguir lá o teu companheiro. Isso está acontecendo. Esse negócio, por exemplo, reúne, esse negócio do reúne que estão fazendo, essa expansão do ProUni, né, o programa do Lula, essa terceirização das atividades da universidade, essa história de fundações de universidade, não sei se tem aqui, mas na de São Paulo tem e eu sou contra, entendeu? Tem que fazer, ninguém tem que financiar pesquisa de universidade, empresa, não sei o quê. Quem tem que financiar pesquisa de universidade é o governo. É verba federal, é verba estadual, é verba municipal, mas é o governo, é uma responsabilidade com o seu povo. E a universidade é muito mais do que aprender uma técnica, é muito mais do que aprender uma especialidade, é formar uma pessoa capaz de ter reflexão, capaz de análise e capaz de criação. Isso é que é uma universidade. Não pode abastardar o ensino universitário, como estão abastardando. Eu vejo agora, por exemplo, advogado que é especialista em contrato de container. Esse cara é um imbecil. E é o advogadinho que entra, assina a ponta, advogado não assina a ponta, senta na carteira e recebe 3 containers. Aí ele faz e vira o quê? Entendeu? Então, tem que fazer uma reação contra isso. E outro dia eu fui chamado na Católica de São Paulo para fazer uma explicação para os calouros. Aqui não tem calor, de modo que não cabe muito, mas eu dei a minha definição do que é um estudante universitário. O estudante universitário, a primeira coisa que ele tem que fazer na universidade é namorar. Está na idade de namorar, se não namorar agora, vai namorar quando? Tem que dançar e tem que cantar. Universidade sem seresta, sem cantoria, não é universidade, mas não aprende. Não aprende. A universidade tem que ler literatura. Tem que ler literatura. Não pensa que você aprende só com a apostila e a aula do professor. Você aprende na literatura, no cinema, no teatro. Você aprende mais nesse do que no outro. E vou dar um conselho que eu usei muito. Aula chata. É verdade que essas carteiras agora não são boas, mas no meu tempo aquela carteira que fechava, aula chata eu punho o livrinho aqui, ó. Na aula de constitucional eu li os russos todos. É importantíssimo isso. Estou falando para vocês. E tem que fazer política. Porque quem não faz política não aprende.
Ninguém aprende no frio, a gente aprende no quente. Você aprende quando o conhecimento que está sendo ministrado para você responde a uma necessidade sua de resolver um problema. Ora, quando vocês estão aqui, vocês não tem que resolver problema nenhum. Vocês não vão operar ninguém de apêndice amanhã. Então o cara fala lá, você anota, tal, mas você não aprendeu. Se você tiver um cara com apendicite que você tenha que atender, você aprende mesmo. Qual é a única possibilidade que vocês têm de ter problemas concretos? Por exemplo, neutralizar essa vinda da Marina aqui. Senão eu estou perdido. Esse é um problema real. Problema real. Né? Quando vocês pensarem, aí que vocês vão aprender o que é psicologia, o que é psicologia. Aí é que é a hora que aprende. Então, se vocês não tiverem uma participação política, essa é a tristeza, que agora, outro dia eu fui fazer um atinho de desordem lá na Faculdade de Direito de São Paulo, e os aluninhos passavam tudo certinho para ir para a aula. Aí eu perdi a cabeça lá no pátio da Faculdade de Direito, onde nós fazíamos bagunça toda semana, entendeu? Toda semana. Tem que ter assembleia. Assembleia de centro acadêmico tem que quebrar um pau. Fisicamente. Entendeu? É isso aí. Vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma nação, gente. Uma nação é feita de gente. Tem paixão, tem raiva, entendeu? Tem que ser um ser humano, não é um... Veio aqui para... Aí a vida dele está feita. Ele vai ser 30 anos da Procuradoria-Geral da República aqui, vai conseguir com algum deputado chegar no cargo final e vai morrer de hemorroida. Porque, lógico, fica sentado o dia inteiro, tem que ter. Então, eu quero dizer para vocês, tem que fazer política porque a política é o que põe vocês diante do concreto. E diante do concreto, da dramaticidade da população brasileira, do drama que é este país, entendeu? Aí vocês vão adquirir aquela capacidade de perceber por que é importante aprender um índice econômico, por que é importante aprender um artigo da lei, por que é importante aprender uma nota da música, entendeu? E nessa hora vocês serão realmente universitários. E eu terei prazer de visitá-los como presidente da República. Um abraço para todos.